para ministrar agora, ela tem um título sobre a religião versus o reino de Deus. Você precisa entender se você realmente faz parte do reino de Deus ou se você é um religioso. Muitos da igreja são religiosos e hoje você vai entender isso. Hoje você vai descobrir, porque às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem na nossa vida, né? E Deus tem a maneira dele de agir. E o religioso, a Bíblia é bem clara, não herdará o reino dos céus. E a grande maioria é religiosa. A grande maioria das igrejas são religiões, não são igrejas cristãs verdadeiras. E o Senhor Jesus nos dá realmente como é que isso é verdadeiro e como nós podemos distinguir isso. De que maneira? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu vou até gravar essa mensagem porque revelação. Amém? Versículo 17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então veja aqui que a palavra do Senhor é bem clara. O Senhor Jesus está dizendo que nós deveríamos nos arrepender. Arrepender do quê? Dos caminhos errados, porque o reino de Deus está próximo. Ele não está falando de ir para o céu ainda. Ele está dizendo que existe um reino, o reino de Deus, e ele está próximo da gente. E que para que nós possamos buscá-lo, entrar, conhecê-lo, nós primeiro temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender da forma que buscamos a Deus. Nós não podemos, nós vamos ver, não podemos ser religiosos. Não podemos praticar religião alguma, né? Se você está numa religião, você não vai conseguir conhecer o reino de Deus. Se você é um religioso, você nunca vai entrar no reino de Deus. Então, o que acontece? O Senhor diz, olha, existe esse reino. Por quê? Porque hoje a maioria está praticando uma religião que se diz crente. Às vezes eu converso com pessoas, amigos, pessoas, parentes, né? Quando eu digo a eles que eu não tenho a religião, que a religião é a invenção do homem junto com o diabo, mas que é isso? Você não tem religião? Não tenho, porque Deus nunca deixou uma religião. A palavra religião quer dizer religar a. Então a religião, ela substitui Jesus. Por quê? Porque só há um que pode fazer você voltar a Deus, que é Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Só há um Deus, só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. 90% dos nossos problemas, né? 90% dos nossos problemas são causados pelas religiões e os governos. 90% do problema mundial é causada pela religião e governos. Vou dar um exemplo bem próximo nosso, que aconteceu sexta-feira lá na França. O que foi causador daquilo? Governo junto com a religião. Porque aqueles religiosos fanáticos, eles querem implantar a qualquer custo o sistema deles no mundo, porque o deles é verdadeiro. Religiosos, fanáticos, que querem tomar conta do governo. Olha aí. Então, 90% dos nossos problemas são causados pela religião. As maiores guerras que existiram no mundo foram causadas com governo e religião. Nazismo, Hitler matou mais de 6 milhões e 600 de judeus. Governo junto com a Igreja Católica, né? Que o Papa estava junto com ele. Santa Inquisição, para obter o governo, usando o nome de Deus, mataram um monte de gente. As cruzadas, governo, mas junto com a religião. Ou seja, a religião e o governo é a praga deste mundo. Nós temos um governo hoje
né? E junto com o governo, existem os religiosos, que fazem com que o povo vote em pessoas bandidas, ladrões, né? Inclusive nós temos até um aí que nos representa, presidente da Câmara Federal, né? E nós sabemos quem que ele é, está sendo aí, e se diz evangélico, pelo que tudo indica, o cara está mais sujo que pau de galinheiro. Então nós vemos governo mais religião. E o Senhor disse que nós tínhamos que nos arrepender para nós buscarmos este reino. Por que nós temos que buscar? Porque muita gente está buscando uma religião. E o que acontece com a pessoa que busca a religião? O que é a religião? Eu vou falar alguns dados, alguns conceitos, para que você entenda. A religião, ela substitui o reino de Deus. Ela não deixa as pessoas buscar a Deus. A religião, ela substitui simplesmente o reino de Deus. Você nunca vai conhecer o reino de Deus se você estiver buscando, se você estiver dentro de uma religião. A religião parece que de Deus, fala de Deus, tem milagre, tem tudo. Só não é algo que vai te levar a conhecer o reino de Deus. Então, é muito perigoso isso. E o Senhor disse, nós temos que tomar muito cuidado. O reino de Deus está próximo. E nós conhecemos o versículo que nós pregamos sempre aqui, que é Mateus 6,33, né? Hoje a mensagem vai estar sendo tudo em Mateus quase. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. Então, veja, a justiça de Deus, o reino de Deus, nós devemos buscar. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Presta atenção, a religião, ela deixa as pessoas preocupadas. A religião deixa a pessoa muito preocupada com as coisas. Você já vai começar a entender. Quem é religioso e está buscando a religião, está muito preocupado. Preocupado com dinheiro, preocupado com a saúde, preocupado com a crise, preocupado com os filhos, preocupado com um monte de coisa. Porque quem é religioso se preocupa. A religião deixa as pessoas muito preocupadas, ansiosas, medrosas. Então, todas as pessoas religiosas que estão buscando de uma forma religiosa a Deus, elas se tornam pessoas preocupadas. Ela se preocupa com tudo, né? Mas não tem a confiança da palavra de Deus. Porque quem está no reino de Deus não tem preocupação nenhuma. Porque o reino de Deus, buscando o reino e a justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos chegar nisso daí. Vocês vão entender certinho hoje. Hoje ninguém vai sair daqui com dúvida nenhuma. E você vai entender se você é um religioso ou se você realmente é um cristão verdadeiro. A religião é o que o homem pratica enquanto não conhece o reino de Deus. Se você não conhece o reino de Deus, então você é um religioso. Você está praticando uma religião na sua vida. Você pode estar numa igreja correta, mas você é um religioso. E você olha para a igreja, você olha para tudo como se fosse uma religião. Você pratica uma religião. Você não pratica aquilo que a palavra de Deus diz. Ser um cidadão do reino de Deus aqui na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, o que o Senhor diz? Buscai, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso. Seja feito o quê? A tua vontade aonde? Aqui na terra como no céu. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, a vontade de Deus prevalece aqui na terra. É Ele que manda, é Ele que te governa. Reino é um governo sobre a sua vida. Mateus 23, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 23 agora. A religião, irmãos, e os religiosos, a religião e os líderes religiosos são obstáculos para o reino. A religião e os líderes, quem que são os líderes? Aqueles que estão no altar, religiosos, são obstáculos contra o reino de Deus. Ou seja, o que é obstáculo? São impedimentos para você conhecer o reino de Deus. O Senhor Jesus vai falar agora dos religiosos.
O Senhor Jesus vai falar quem são os religiosos, o que eles fazem, o que eles causam no povo. Olha só, irmãos. Às vezes as pessoas veem, poxa vida, o pastor falou isso, às vezes ele fala mal disso, fala isso, mas vamos ver o que Jesus fala sobre o religioso, o que a palavra de Deus diz sobre os líderes religiosos também. Então, Mateus, capítulo 23, versículo 13. Vamos lá? Preste muita atenção. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vou ler outra tradução. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem está falando é Jesus. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, eles são obstáculos. Nem eles vão entrar, e eles também não deixam as pessoas entrar. Quem eram os mestres da lei? Quem eram os fariseus? Os mestres da lei eram os estudiosos da palavra de Deus, né? Aquelas pessoas que estudavam o Velho Testamento, tinha, né? Os escribas, né? Estudavam. E os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que praticavam aquilo que os escribas faziam. Ou seja, se o mestre está ensinando uma coisa, os escribas eram os estudiosos, os mestres, sacerdotes que falavam, não, nós sabemos de Deus, nós guardamos a lei, nós falamos tudo, sacrifício, nós sabemos tudo da Bíblia. E todos os seus seguidores, os fariseus, faziam porque achavam que eles eram corretos. Aí vem Jesus e começa a falar tudo ao contrário deles. E eles começam o quê? A perseguir e querer matar quem? O próprio Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 13, vamos para o 14 agora. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Tem muitos mestres aí que levam a casa da viúva, levam a casa da solteira, levam a casa, Deus deu tudo na igreja, que nós vamos orar por você e você vai receber 100 vezes mais. Tem gente que faz isso. E tem gente tonto que cai na lábia dos mestres fariseus, né, os religiosos os líderes religiosos que existem por aí. Voltando aí, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Ou seja, eles buscam pessoas para converterem a Cristo, a Deus, né, no caso. Mas, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Veja. Eles são mestres fariseus, são mestres, doutores da lei, conhecem a palavra de Deus, e Jesus está dizendo, quando vocês ganham eles para Deus, vocês os tornam 2 vezes mais propício ao inferno. Pessoas ficam mais endiabradas do que antes, quando eles estavam no mundo. E tem isso hoje. Tem pessoas hoje que são mais endiabrados do que quando estavam no mundo. Eu vou contar uma fofoca gospel aqui, que eu falei que eu ia contar semana passada. Eu não posso mentir, vou contar. Tem pessoa aqui que conhece a minha história, porque contou para mim, e eu só confirmei. Mas eu não vou falar de ninguém, assim só vou dar um exemplo para você entender. Mas quem perceber, fica na sua. Não é para falar, não é para comentar, e não é para comentar lá fora. Se comentar lá fora, vai cair a língua. Em nome de Jesus, estou brincando. Amém? Esse tempo atrás, uma pessoa me pediu para fazer uma oração, um tempão atrás, e eu fui na casa dessa pessoa, nós oramos, e do lado da casa dessa pessoa, morava uma mãe de santo. Mulher que mexe com
esses trabalhos de macumba e feitiçaria. Oramos, tal. Eu e minha esposa, quando nós saímos, nós vimos sair daquela casa um pastor. Tudo bem, né? Deve ter ido lá evangelizar. Fiquei na minha, tal. Esses dias, mas tinha uma coisa no meu coração que não batia, sabe? Mas eu falei, vou pensar sempre do lado bom, porque vou pensar do lado ruim. Aí esses dias, ouvindo uma outra pessoa chegando para mim, foi um senhor visitar um casal, e esse casal é espírita, né? Esse casal não, essa pessoa que foi visitar é espírita, e disse que os espíritas também pregam o evangelho, tal, como nós evangélicos. Inclusive, uma pastora vai no centro dele fazer as suas consultas. E eu conheço ela e conheço. Aí é a mulher daquele lá. A mulher daquele lá. Então veja como estão as igrejas, né? Imagine a pessoa que diz que é convertida. Está 2 vezes pior agora. 3, 4. Imagina o que estão pregando dentro da igreja. Está dando para entender como está o negócio? Pastores que frequentam centro de macumba para fazer não sei o quê. Deve dar despacho, depois vai à igreja pregar o evangelho. Isso em Mirassol, viu, irmãos? Voltando à palavra de Deus. Versículo de número 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, sem alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Presta atenção. O pregador, o líder, fala, olha, esse jurar, ele tem uma conotação de voto. Ai de você, se fizer um voto para a igreja, um voto da igreja, tem problema. Mas se você fizer um voto com a oferta e não cumprir, você vai para o inferno. Dinheiro, quem santifica, né, a oferta é o santuário. Eles não estão preocupados se a pessoa... pastor, eu vou vir aqui dar uma pintadinha aqui, né? Eu vou vir arrumar... Não, isso aí se você não cumprir, tudo bem. Mas se você não der dinheiro na igreja, você está preto. Você está frito. O mais importante de tudo é o dinheiro. O mais importante dentro de uma igreja é o dinheiro. Ele está dizendo isso. Vamos ver se ele vai confirmar mais isso. Versículo 18. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Amém? Quer dizer, nenhum voto, todos os votos, você pode, até o casamento, se você jurar aqui diante do altar, no seu casamento, tudo bem, você pode quebrar. Mas se você jurou, fez um voto, que ia trazer a oferta e não trouxe, você está perdido. Tem uns lugares por aí que é assim. Religião. Falsos profetas. Tudo no final tem que ter um envelope. Tudo no final, o que vale é o dinheiro. Amém? Versículo 22. 22 não, mudou aqui. É 23, 19, né? Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por tudo o que por ele, por aquele que nele habita. 22. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseu. Quem está falando isso aqui é Jesus, viu, irmãos? Hipócritas. Vocês dão dízimo. Jesus não falou nada de dízimo, né? O pessoal tem que ler mais a Bíblia. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. O quê? Dízimo. Mas sem omitir aquelas. O quê? Fidelidade, justiça e misericórdia. Jesus mandou dar o dízimo. Mas não pode também dar o dízimo
e não ter misericórdia, não ter justiça, não ter fidelidade. Tem gente que acha porque está dando dinheiro na igreja, até o pastor fala, até o pregador diz, não, olha, dízimo e oferta é bom, lógico que a gente tem que dar. Mas por que você está dando? Que adianta vocês derem e não são fiéis? Não tem misericórdia com seu irmão. Que adianta? Que adianta você estar entregando o seu dízimo, a sua oferta na igreja certinho, mas você não está respeitando esses 3 preceitos que ele disse aqui: fidelidade, misericórdia e justiça. Você não é justo com as coisas, você não é justo. Que adianta você estar trazendo o seu dízimo? É importante? Claro que é. Mas o dinheiro não é mais importante do que primeiro você não estiver na misericórdia, na justiça, na fidelidade a Deus. Primeiro o meu reino e a minha justiça. E quantos são aqueles que acham, porque estão dando dízimo, oferta, claro que debaixo de maldição também está, mas não vai adiantar você dar o dízimo, oferta, se você não está fazendo a sua parte, como fiel a tudo, aquilo que Deus quer que você faça. A religião, ela nega tudo. Você pode continuar fumando, prostituindo, adulterando, mentindo, enrolando, desde que você não deixe de dar o seu dízimo e a sua oferta. Senhor Jesus, você deve dar o dízimo e oferta, mas não pode omitir as outras: fidelidade, misericórdia e justiça. Tem que dar o dízimo e oferta, mas que adianta se você está negando? Agora a religião, os religiosos, os líderes religiosos, só estão vendo a parte do dinheiro. É o que Jesus está dizendo lá em cima. O pessoal não está preocupado com a justiça, dá santa ceia para todo mundo, faz de qualquer jeito. Mas o Senhor, por quê? Porque eu não posso pregar isso, porque senão a pessoa não vai querer ficar na igreja. Não estão preocupados se a pessoa está ou não quer. É como passaram para mim, eu até repassei esses dias no Facebook, né? Um crente chegou para o pastor: pastor, eu não gostei do sermão hoje. Ele falou: o sermão não foi feito para você, o sermão foi feito para Deus. Eu não estou aqui para pregar para vocês, eu estou aqui para falar o que Deus quer. Deus está falando com você, não sou eu. O pastor disse, eu não digo nada. Eu falo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então vamos lá. Reino. Mateus 6,33, todo mundo sabe. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor diz que nós temos que nos arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Reino. Se você tem um caderno, anota o que eu vou falar agora. Uma frase. A maior tragédia de um homem não é a morte. A maior tragédia do homem não é a morte. E é o que mais as pessoas têm medo hoje. Mas sim viver sem propósito ou prioridades corretas. Vou repetir. A maior tragédia do homem não é a morte, mas sim viver sem propósito da vida ou prioridades erradas. Quais são as suas prioridades? Qual é o propósito seu de vida? Presta atenção que eu vou falar. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo aqui na terra? Você vai cantar aquela música, entrei de gaiato no navio, nem sei o que está. E de repente eu apareci aqui, pastor, na terra. Meu pai, minha mãe apareceu, me fez, eu estou aqui. O que você está fazendo dentro da igreja? Pastor, não sei, achei a porta aberta, entrei. Deu vontade, entrei. Qual é o propósito da sua vida? Lá em Eclesiastes o Senhor diz, o homem pode gerar 100 filhos. Mas, se ele não desfrutar a vida que Deus deu para ele, melhor que não tivesse nem nascido. Você está desfrutando a sua vida? Qual é o propósito? O Senhor veio nos trazer vida e vida com? Cadê a vida abundante? Qual é o propósito da sua vida hoje? Vou falar para você. Qual é
a prioridade para você hoje, eu vou falar para você. A prioridade, o que você precisa hoje para viver? O que você precisa hoje para viver? Mostra, fala para mim, vamos ver aí. O que você precisa para viver hoje? Ser humano. Água, comida, que mais? O ar é uma coisa que você não compra. Que você precisa de dinheiro para comprar e para viver. Roupa. Então, você trabalha, a sua prioridade é ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar comida, para comprar roupas, para comprar água, que nós temos que pagar água, se não pagar água, para pagar eletricidade, senão como você vai assistir TV? Para pagar conta de telefone, na internet, como que você vai usar? Preste muita atenção nisso. Você vive porque a sua prioridade hoje é ganhar dinheiro. Para quê? Para você poder comprar todas as coisas que você precisa. Você é um religioso. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com isso que você está fazendo. O reino de Deus, nós não trabalhamos por causa do dinheiro. Nós não estamos aqui, tanto é que a igreja religiosa, quando convida você, quando você vem para a igreja, você vem atrás de ganhar casa, você vem atrás de ganhar dinheiro, você vem atrás de ganhar cura, você vem atrás de ganhar achar casamento, casar, desencalhar. Essa é a prioridade que você acha, né? Eu preciso disso. Por quê? Porque eu vou na igreja para receber isso. Essa não é a prioridade do Senhor. Por isso que o Senhor diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A sua prioridade hoje é ganhar o dinheiro para comprar as coisas que você precisa para você viver. É ou não é? Você é um religioso. Você não vai para o céu. Vou provar para você ainda. Vocês vão ver versículo por versículo daqui a pouco. E é por isso, então, que você se esforça para ganhar esse dinheiro. É por isso que você não consegue viver sem o dinheiro. É por isso que você quer dinheiro, você quer poupança, você quer casa, você quer aluguel, você quer construir patrimônio. Por isso que o Senhor diz, não ajuntei dinheiro aqui na terra. Quem é do reino não está querendo juntar dinheiro. E você quer juntar dinheiro. Por quê? Porque você ama essa vida. O reino de Deus, ele não está preocupado com isso. Quem é do reino de Deus não está preocupado. Por quê? Porque o Senhor prometeu que todas essas coisas vos serão, mas você está preocupado. Você se preocupa com casa, carro, família, cachorro. Se preocupa com tudo. Trabalho. Eu vou dizer como que você é um religioso. Você acorda de manhã que horas? 5, 6, 7. Trabalha, deixa a família, trabalha mês, trabalha por causa do quê? Mas o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino. Você faz isso por Deus? Para as coisas de Deus? Você é um religioso. Porque você acha que o mais importante é o trabalho. Se o teu trabalho impede de você buscar Deus, sai dele. Se o teu trabalho não deixa você ser uma pessoa fiel à igreja, sai dele. Esse trabalho não é de Deus, porque Deus não vai dar um trabalho para você se afastar dele. Mas eu preciso de... Não, você está no trabalho por causa do dinheiro. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos voltar na palavra de Deus. Prioridade. O que é prioridade? A coisa principal para você. O que é prioridade? Fazer primeiro o mais importante. Isso é prioridade. O que é prioridade? Determinar o que é essencial para você. Se você é prioritário, então para aquilo é melhor, é o essencial para você, o que é mais importante. O que é prioridade? É focar naquilo que vem em primeiro lugar. Quando você tem uma prioridade, você foca. Não é não é o foco animal. Focar é você colocar todo o seu conhecimento, colocar todo o seu coração naquilo que você coloca, aquilo que você acha que é mais importante. Isso é focar. Isso é focar, entendeu? O que é mais importante para você? Então, quando você foca em uma coisa mais importante, que não é o reino de Deus, você é um religioso.
Isso é prioridade para você. Mas o Senhor diz, buscar em primeiro, a prioridade tem que ser o reino de Deus. Vai entendendo? O que é prioridade? Estabelecer maior valor sobre algo. Quando você tem algo prioritário na sua vida, é porque para você, aquilo é mais importante para você. Por quê? Você coloca o dinheiro. Existem dois deuses nesse mundo, no universo. Um é o dinheiro, outro é Deus. A Bíblia diz, chamado Mamon, né? O dinheiro é o Mamon. A Bíblia diz, se você amar mais um, o outro você vai odiar. Você não vai seguir o outro, você não vai obedecer. Qual é o Deus mais importante para você? O que você precisa mais na sua vida? Talvez por causa do dinheiro, você não tem cuidado da sua família, você não tem preocupado com nada, você não tem preocupado com a tua esposa, com o teu marido. Por quê? Porque eu preciso do dinheiro. Eu vou falar para vocês precisam do reino de Deus. Porque tudo que você precisar, o Senhor diz que Ele vai te acrescentar. Pastor, mas Ele não tem acrescentada, porque você ainda não entrou no reino de Deus. E hoje eu vou te dar a chave para você entrar no reino. Qualquer um de vocês vai entrar no reino de Deus a partir de hoje. Amém? Então vamos lá. Prioridades de Deus. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Agora vai começar a revelação. Mateus capítulo 6. Pastor, o que é isso? Irmão, é só você olhar para a sua vida. Você vai entender hoje se você realmente é de Deus, se você faz parte do reino de Deus ou não. Se você é apenas um religioso. Você olha para o religioso, você olhava para os escribas, para os fariseus. Nossa, eles parecem ser religiosos. Mas não era não. Só parecia. Amém? Mateus 6, 25. Diz assim na minha Bíblia, e creio que está na sua Bíblia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. O que Deus está dizendo aqui? Que nós não devemos nos preocupar com as nossas necessidades básicas. Não podemos. Se você é uma pessoa que se preocupa muito, é porque você é um religioso. Não devemos nos preocupar com isso. Preocupação, esforço de pensamento. Né? Quando você está preocupado, você está com o pensamento esforçando. Você está, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, tem conta para pagar. Ai meu Deus, tem que fazer isso. Ai, eu estou preocupado. Será que vai acontecer? Não se preocupa com a roupa. Não se preocupa com as coisas básicas da sua vida. Quem está dizendo isso é Jesus. Se você quer ser um cristão, você tem que aprender a confiar em Deus. Se você quer realmente entrar no reino de Deus e conhecer Jesus, você tem que aprender a confiar em Deus. Se Ele está dizendo para não se preocupar, não é para se preocupar. A preocupação é o quê? É o esforço de pensamento, inquietação, medo do desconhecido, do futuro que não temos controle. Você sente medo quando você está preocupado. Por que você está preocupado? Porque você está com medo de acontecer uma tragédia. Acontecer, puxa vida, eu não vou ter dinheiro, não vou ter roupa, não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Então o que acontece? O Senhor diz que nós não podemos que nos preocupar com isso, nós temos que se preocupar com a nossa vida, irmãos. O que é a vida? Não a vida deste mundo, mas a sua vida espiritual. Você se preocupa tanto com a vida espiritual como com a tua vida física? Você se preocupa tanto com o seu espírito? Você está se preocupando tanto em um dia morar com Deus, do que você se preocupa do mesmo modo de ir para o céu, né? De alimentar o teu espírito, de estar agradando a Deus, da mesma forma que você se preocupa com comida, com conta, com trabalho, com família, com doença, com tudo que você tem. O que você se preocupa mais? Com essas coisas ou com a sua vida espiritual? Pastor, me preocupo mais com aquilo que eu tenho.
para viver neste mundo. Você é um religioso. Porque o Senhor está dizendo que você não deve se preocupar com isso. Você não deve se preocupar com isso. Pastor, mas para eu viver... viver aonde? Viver aonde? Você precisa de comer para quê? Você precisa de vestir para quê? Você precisa de beber água para quê? Para viver aonde? Para viver aonde, irmão? Aqui aonde? Nessa terra, neste mundo. Mas o Senhor diz, buscai o meu reino em primeiro lugar. Não é aqui. O reino de Deus está próximo. Mas não é aqui. Mas a sua preocupação está aqui. Ele está dizendo, não se preocupa com aqui. Não cheguei na revelação ainda. A revelação está no final. Presta atenção. 26, 27 agora. Mateus 6, 26, 27. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Hoje de manhã, antes de entrar na reunião, eu chamei minha esposa, lá em cima de uma antena, em cima da casa, tinha uma coruja, chovendo. E a coruja estava assim, ó, tomando banho. Quanto que ela pagou na água? Quem que deu água para ela? Não se preocupa com a água. Saiu de lá, Deus enviou ela, aí começou a sair os bichinhos da terra, né? Porque a água começa a entupir os buraquinhos. Aí ela foi lá, deu almoço depois para a coruja e não se preocupou com nada. Ele falou, quem disse que com a sua preocupação que você tem com todas as coisas desse mundo, você vai conseguir alguma coisa? Quem disse que você está conseguindo alguma coisa por causa do teu esforço? O que Jesus falou lá? Que nós temos que buscar a justiça, a misericórdia e fidelidade. Se você está conseguindo alguma coisa, vou dizer a vocês, é pela misericórdia de Deus. Quem disse que você tem condições de ficar de pé? Quem disse que você tem condições? A gente de vez em quando vê, vai no hospital, você vai ver o que é ficar doente. Pessoa que não come, está lá no soro. Eu ficava de 3 meses em UTI. Eu sei o que é ficar sem comer, só tomando os líquidos lá na veia. Amém? Quem disse que você está conseguindo fazer tudo que... não, eu consigo. Eu consigo. Isso aqui é esforço do meu trabalho. Você só está trabalhando pela misericórdia de Deus. Você só tem o que você tem esse cabelo que você tem essa orelha que você tem tudo, essa roupa que você tem, esse carrinho que você tem, essa casa que você tem, esse dinheiro que você tem, pela misericórdia de Deus. Você não conseguiu nada, não foi por causa do teu esforço, porque Deus te deu condição, foi Ele que abriu a porta para você. Você não tem nada, criatura, porque uma má aventura, ó, você vai levar quanto? Tem gaveta? O caixão, irmão? Por isso que o Senhor diz, não ajunte tesouros aqui na terra. Amém? E tem muita gente preocupada. Mas o Senhor diz, buscai em primeiro o meu reino e minha justiça, para que todas essas coisas lhe sejam acrescentadas. Vamos para o próximo. Não cheguei ainda na revelação. 28 a 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Agora vamos começar. Não dorme não. Amém? Vamos lá. Confiar em Deus de nos sustentar
é mais importante que ficar preocupado com as necessidades básicas. Buscar um relacionamento sadio com Deus. O Senhor diz, por que você está preocupado? Preocupado com o que aqui? O que ele diz? Com o que você vai vestir. Vestir é algo que se compra com... E se você precisa de dinheiro, você vai o quê? Trabalhar para ganhar o dinheiro. Mas o Senhor, você não tem que se preocupar com isso. Claro que dinheiro não cai do céu, irmãos. Mas nunca vai faltar dinheiro para você comprar todas essas coisas, se você primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é porque você está trabalhando, fica lá, mendigando, sabe, avarento? Tudo, R$2 de troco aí, está faltando R$2 de troco. 5 centavos, hein? Eu quero meus 5 centavos, né? É uma coisa, preocupação. Ai, meu Deus, eu perdi não sei quanto, não sei o que lá. Mano, você está preocupado com aquilo que não é teu? Meu é o ouro, minha é prata. O dinheiro que você gasta aí não é teu. Mas você anda com ele como se fosse teu. Você é um religioso. Quando você se preocupa com as coisas, né? Quando você se preocupa, Deus já sabe do que você precisa. Mas quando você se preocupa, é porque a sua fé, ela está pequena. O que Jesus disse para Pedro quando ele se preocupou com os ventos? Ele começou a afundar. O que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. O que ele está dizendo aqui? Por que você está se preocupando, homem de pequena fé? Mulher de pequena fé, com essas coisas. Você se preocupa com o salário, você se preocupa com as contas para pagar, você se preocupa, é porque você tem fé. O Senhor disse, se você buscar o meu reino e minha justiça, nunca vai faltar dinheiro para você pagar as suas contas. Nunca vai faltar dinheiro para você comprar comida. Nunca vai faltar dinheiro para você comprar as roupas que você quer, para você viajar para onde você quer, para você comprar o carro que você quer, para você comprar a casa. Mas se você buscar o meu reino e minha justiça, em primeiro lugar, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o Senhor disse, se deres ouvido, comereis o melhor desta terra. Não essa miséria que muitos estão vivendo. A pindaíba lascada. O Senhor diz que Ele veio trazer vida e vida com... Não pelo que você está. Se você está deixando de buscar o reino de Deus, você está buscando, pastor, eu não tenho, eu preciso trabalhar, porque 2 empregos, tem gente que tem 2 empregos, irmão. 3, se pudesse, tinha até 3. Mas por quê? Porque não tem o reino de Deus na sua vida. Porque quem tem o reino de Deus, tem um e está muito bom. E está vivendo muito bem, sem se preocupar com coisa alguma. Porque Deus prometeu, todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem marido aí que a mulher tem que trabalhar para ajudar ele, porque senão não tem dinheiro, né? Mas o povo vai estar preocupado com dinheiro. Como que Deus fala, mas a preocupação de vocês é dinheiro? Vocês estão preocupados com conta, estão preocupados com essas coisas? Vocês não se preocupem em buscar o meu reino e minha justiça, porque eu disse que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas pastor, não, a crise está ruim. Crise, irmão. Que crise? Não existe isso, irmão. Não, pastor, a coisa está preta. Que preta, irmão? Quem está preto é a Coca-Cola. Não tem nada disso. Não existe isso para quem está no reino de Deus. Se você entrar no reino de Deus, irmão, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas quem que vive desse jeito? A maioria são religiosos. Presta atenção, a revelação ainda não chegou. Versículo 33. Aliás, 31, né? Portanto, não se preocupe, mais uma vez, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32. Pois os pagãos, ou os religiosos, deu para entender? Os gentios que ele falou lá atrás, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
O que ele está dizendo? Vocês estão se preocupando com essas coisas, mas quem se preocupa são religiosos, são os pagãos, são aqueles escribas lá, são os fariseus, são essas pessoas que se preocupam com essas coisas. Deus já sabe do que você precisa, filho. Ele sabe muito mais do que você imagina. Ele vai te dar muito mais do que você está imaginando. Mas o que acontece? Olha aí. Buscar a Deus não deve ser motivado pela busca das necessidades humanas. Comida, casa, roupa, dinheiro. Nada material. Quem procura são religiosos. Presta atenção. Você nunca deve... Vou mostrar se você é um religioso. Você nunca deve buscar a Deus por causa de alguma necessidade. Comida, nada físico, nada desse mundo. Nunca. Nem cura. Nem todos que chegaram até Jesus, Jesus curou? Curou. Mas isso não era o mais importante. Jesus curou a mulher que tinha fluxo de sangue. Curou ou não curou? Curou os 10 leprosos? Sim ou não? Mas a mulher, Jesus não a conhecia. Os 10 leprosos, 9 não voltou. Só um voltou para conhecer Jesus. Então, fique sossegado que quando na televisão, o que o pessoal religioso da televisão fala? Quando vai chamar para a igreja deles. Depois que você veio aqui, a coisa mudou. Ah, mudou, pastor. Eu até estava numa outra igreja, mas eu vim aqui, eu fiz a campanha da rosa, eu passei pela porta, tomei a água benta, entendeu? Eu consegui tudo o que eu precisei. Legal, concordo, eu creio que conseguiu pela fé. Mas essas pessoas nunca conheceram o reino de Deus. Por isso que muitos vão chegar naquele grande dia. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, profetizei, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a maldade, a iniquidade. Presta atenção, irmãos. Agora vai vir a revelação. Não cheguei ainda na revelação. Qual que é a prioridade de Deus para a sua vida? Qual que é a sua prioridade hoje? Por que você está na igreja hoje? O que você veio buscar na igreja hoje? Se você veio buscar alguma coisa, algum bens, conservar os seus bens, alguma coisa para o teu corpo, alguma coisa para você vestir, alguma coisa para você morar. Irmão, você é um religioso, uma religiosa. Porque Deus já sabe de tudo que você está precisando. E Ele já disse na palavra agora. Vamos lá, Mateus 6,33. Prioridades. Vamos lá, 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Presta atenção, irmãos. Lá, anteriormente, o Senhor diz: quem busca essas coisas são religiosos, homens de pequena fé. Por que Ele está dizendo isso? A nossa fé verdadeira, ela vem por onde? Por dar ouvido à palavra de Deus. Sim ou não? Aí o que você vem? Você vem buscar a bênção, você vem buscar tudo, aí o religião te apresenta uma rosa, te apresenta um copo d'água, te apresenta um tijolo R$100, te apresenta um monte de coisa, porta para você passar. Não, pode passar e você passa, você consegue. Tem muitos que conseguem. E eles ficam felizes? Ficam felizes. Por quê? Porque receberam o que eles vieram buscar. Mas o Senhor disse que primeiro eles teriam que buscar o reino de Deus para receber isso. Não receber isso sem buscar o reino de Deus. Eles inverteram. Mas o que substituiu a palavra? A rosa substituiu a palavra. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. O sal, tudo. Então o que acontece? O Senhor, quando olhou para os fariseus, falou assim: vocês têm pouca fé, vocês estão preocupados com essas coisas. O Pedro, quando ele estava obedecendo a palavra de Deus, ele estava andando sobre o mar. Mas depois que ele desobedeceu, começou a se preocupar, ele começou a afundar. O que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, por quê? Duvidaste.
Aonde você está alicerçando? A religião faz com que você não alicerce a sua fé na palavra de Deus somente. A religião vai fazer você alicerçar a fé em outra coisa. Para viver no dinheiro que você tem, no dinheiro que você ganha, no seu trabalho. É isso. A religião vai fazer você vir para a igreja por causa daquilo que você está precisando. É como o supermercado. Se você quer vender um chocolate, né, aquele chocolate, aí eles vão lá, mostram aquele chocolate cremoso assim. O pessoal entra só de sentir aquele cheiro e aquele chocolate caindo. Quer dizer, faz propaganda do quê? Daquilo que eles precisam vender. Eles precisam vender aquilo. E hoje eles vendem a fé. Não, vem aqui. E as pessoas conseguem pela fé. Mas é uma fé que não está alicerçada na palavra de Deus. Alcançou, mas sem conhecer o reino de Deus. Mas Senhor, eu fiz maravilhas. Mas Senhor, eu profetizei. Mas Senhor, eu sei, mas eu nunca te conheci. Vocês nunca vieram até o meu reino. Vocês nunca praticaram a minha justiça. Tem gente que recebe, sai da igreja fumando. Está com o casamento adulterado, está em fornicação e recebe. O único pastor da televisão, irmãos, que tem um programa de televisão, apesar de eu ter as minhas diferenças com ele hoje, e tem outras coisas, né? Mas o que é certo, o que é verdadeiro, não posso omitir, é o pastor Silas Malafaia. Ele tem um programa de televisão sem contar um testemunho. Somente prega a palavra. Se é certo ou não, mas ele está pregando a palavra. Ele não faz sensacionalismo, ele não vende a bênção. De vez em quando ele começa a vender livro, aí a coisa aperta. Aí ele usou já, aí acabou. Até aí, né? Mas está fazendo comércio. Igreja, irmãos, não é lugar de festa. Igreja não é brechó. Nós vamos ver agora isso. Igreja, irmãos, é casa de oração. Igreja só tem uma função, adoração, buscar o reino de Deus, entrar na presença de Deus, conseguir entrar no reino de Deus. Você já conseguiu entrar no reino de Deus? Pastor, como que eu sei que eu entrei no reino de Deus? Mateus 16, vamos ver a chave para entrar no reino. Olha só a revelação agora, irmãos. Quando o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, o que ele está dizendo? Ele quer que você priorize alguma coisa. Não está falando primeiro lugar? O que é priorizar o reino de Deus? Priorizar o reino de Deus, né, é aquilo que a gente passa a fazer para descobrir, para compreender a respeito do reino. É o esforço que você faz. Olha só, religiosos. Que esforço você está fazendo para descobrir as coisas de Deus? Qual o preço que você está pagando para se esforçar, para ter uma experiência, para conhecer o reino de Deus? Me diga isso. Qual é o esforço que você está fazendo para ganhar dinheiro? Pastor, bastante. E para conhecer Deus? E para conhecer o reino de Deus? Vou falar para vocês, presta atenção. Que hora que você entra? Você acorda todo dia. Você chega no serviço na hora certa. Por quê? Porque é prioridade para você não faltar. Uns por vários motivos. Perder a cesta básica, está com medo de ser mandado embora, está com medo disso, está com medo daquilo, que a crise está feia. Então vai correndo, trabalha, não sei o que lá. Aí Deus olha para eles assim, para essas pessoas, e fala, peraí, o que está acontecendo? Eles dizem que são meus filhos, eles dizem que são de Jesus, paz, amor, aleluia, glória a Deus, dá glória, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas quando é para me buscar, para conhecer a palavra, eles não têm essa vontade toda, eles não têm esse respeito todo, não têm esse temor todo. Porque os justos são aqueles que têm. Irmão, qualquer coisinha que acontecer, horário de vir para a igreja, se chover, não vem. Se chover, você vai trabalhar? Sim ou não? Sim ou não? Mas se chover, você não vem na igreja. Religioso. Porque para você não é importante conhecer o reino de Deus. Você vai entender por que eu estou falando isso agora. Para você não é importante. Você vai lá, você trabalha, você faz o serviço que o patrão manda direitinho. Mas você conhece aquilo que você tem que fazer para Deus lendo a Bíblia? Não conhece. Porque nem ler a Bíblia lê. Eu estava falando aqui sexta-feira, o grande problema dos crentes hoje
sabe o que é? Os crentes estão tudo morto dentro da igreja. Parou. Não quer mais aprender, não quer se aprofundar, não quer ter uma experiência mais forte com Deus, quer receber as coisas do jeito que está. Presta atenção. Ai, pastor, eu não venho na igreja de semana porque eu estou cansado, trabalho muito. O Senhor diz na palavra dele que ele renova as tuas forças. Mas o serviço você trabalhou a semana inteira. Mas o que é bom para você, ele diz, buscar em primeiro lugar meu reino e minha justiça, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Conhecer o reino de Deus, irmãos, você tem que se esforçar. Você tem que querer. É como você, quando está precisando de emprego, você fica batendo tudo quanto é lugar. Está pegando. Oh, dá meu currículo, quer meu currículo. Se você quer receber algo, por quê? Por causa do dinheiro você faz isso. Agora, para conhecer a Deus, conhecer o reino de Deus, as pessoas não fazem. Da mesma medida que você medir, você vai ser medido. O Senhor Deus diz, eu esquadrinho o coração de cada um de vocês. Eu provo o pensamento de cada um de vocês, para dar a cada um de vocês aquilo que vocês merecem, pelo aquilo que está no coração e no teu pensamento, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. Você tem se esforçado? Mateus 16, 13. Olha agora. Chegando a Jesus, à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção agora. Respondeu Jesus, feliz ou bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei o quê? As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Opa! O que quer dizer? Eu disse agora há pouco para você. Se você não buscar conhecer Deus, se você não se esforçar, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. O reino de Deus, lá em Lucas 16, 16, o que é? Depois nós vamos ler, depois a gente volta. Não vou perder o raciocínio. Presta atenção nisso. A revelação está aqui agora. Se você é uma pessoa que não busca o reino de Deus, porque para buscar o reino de Deus tem que se esforçar, tem que se entregar mais. Você se entrega tanto para ganhar dinheiro, mas você não se entrega tanto da mesma forma para conhecer Deus e ter uma experiência com Deus. Depois fica reclamando. Aí o Senhor chegou para os discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E vocês, quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí o Senhor Jesus disse, e sobre não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu te revelou. Amém? E por causa desta revelação, eu vou te dar a chave do reino de Deus. E a chave, vou edificar a minha igreja, que somos nós. O que é edificar? Fazer a pessoa se fortalecer, ficar forte espiritualmente. Então, essa revelação que Deus deu fez com que Pedro ficasse forte, a igreja ficasse forte. E aí o que aconteceu? Essa revelação fez com que Deus abrisse a igreja dele aqui na terra e deu a chave para Pedro. Falou, agora Pedro, você pode ligar e desligar aqui na terra, que vai ser feito lá no céu, e o que você desligar no céu vai ser feito aqui na terra. Mas por que ele conseguiu tudo isso? Por causa do que, irmãos? Da o quê? Revelação. Não é da Kodak nem da Fuji, nem profetada adivinhação que tem por aí. Quando Jesus pergunta,
Ele disse, não foi carne, não foi nenhum homem, não foi nenhum pastor, não foi nenhum mestre, não foi nenhuma religião, não foi nada daqui da terra que te revelou isso. Mas o Pai que está lá no céu revelou isso para você. E essa revelação é uma chave. E você pode fazer o que você quiser com ela. Você vai entrar dentro do reino. Eu desligo isso. Pronto, vai ser feito. Eu ligo isso. Vai ser feito. Porque sem a revelação, você não abre a porta para entrar no reino. E quando você tem a revelação de Deus, que vem do céu, deu para entender? Que Deus, o Espírito Santo fala com você. Aí o que acontece? Você tem uma chave, isso é uma chave. A revelação, irmãos, é algo que te dá certeza das coisas que se esperam. Por quê? Porque ela se torna uma fé, se torna uma palavra de fé dentro de você. E quando você tem fé, você se preocupa com alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Porque a fé é a certeza das coisas que... Você está precisando de dinheiro? Entra no reino de Deus. Senhor, eu estou precisando de tanto para pagar as contas. Pronto, ligou no reino, está ligado. Acabou. Está precisando da cura? Pô, entrou dentro do reino com a chave, palavra revelada. Acabou. Tudo lhe será acrescentado. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o meu reino. Você se esforça tanto pelas coisas desse mundo e não se esforça tanto para conhecer o meu reino. Não se esforça tanto para ouvir a minha palavra. Não se esforça tanto para me conhecer. E como eu vou te dar a palavra? Como que eu vou revelar a você? Porque quando o Senhor revela algo para nós, vira fé. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. E quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração e eu tenho fé, eu tenho certeza que eu vou receber aquilo. Aquilo que a palavra está dizendo. Se eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de cura, estou precisando de salvação, o que eu estou precisando? Precisando comprar uma casa, estou precisando comprar um carro. É só entrar, irmãos. Você liga e desliga o que você quiser. Você desliga a doença na hora. Está desligado em nome de Jesus. Essa doença. Acabou, irmão. Cura na hora. Dívida, não sei de quanto. Mas o que as pessoas fazem? Fazem completamente ao contrário. Elas se preocupam com as coisas do mundo. E o Senhor disse, você não precisa ficar se preocupando. Eu já sei o que você tem. E aonde está Deus? No reino dele. Ele é o rei. Venha a nós o vosso, seja feita a vossa, aqui na terra como no céu. Lá no céu não tem miséria, não tem doente, não tem nada. Não tem casamento destruído, não tem vida sentimental destruída. É só você entrar. Porque quando você consegue ter essa palavra revelada de Deus, você tem o quê? A fé. Porque ela te dá certeza das coisas que você espera. Não adianta alguém falar. Ela é a chave para você entrar no reino. Toda vez que você ouvir uma palavra revelada de Deus. E como é que você vai revelar? Como que Deus vai revelar a palavra para você, irmãos? Porque quando você vem na igreja, você vem dormir. Quando você vem na igreja, você não tem temor à palavra de Deus. Quando você vem na igreja, você vem interessado em receber a bênção. Você vem interessado em comprar isso, pegar aquilo, conseguir aquilo. Como é que Deus vai falar com você, irmãos? Que o seu interesse não é buscar o reino de Deus. O teu interesse, você não veio buscar a revelação de Deus. Qual é o interesse? Tanto é que você não tem vontade, às vezes, na igreja. Qualquer coisa você não vê na igreja, irmão. Qualquer coisa você não vê na igreja. Tem gente que vem na igreja que não está precisando, recebe a bênção e depois não quer vir mais. Vem de vez em quando. Qual que é o interesse que você veio fazer aqui na igreja hoje? Se você não veio buscar a revelação de Deus, irmão, você é um religioso. Porque a revelação de Deus é que te dá a chave para você entrar no reino de Deus. Amém? Mas as pessoas hoje não estão se preocupando com isso. E a revelação não é aquele negócio de adivinhação. Olha o que está escrito em Lucas 16. Jesus está falando isso. Não sou eu, irmãos. Lucas 16. A função da igreja é levar você até a revelação, irmão, da palavra de Deus. Lucas 16. Olha o que Jesus disse sobre essa tal de revelação. Revelações. Lucas 16, 16. Amém? A lei e os profetas. Quem que profetizava, irmãos? Profeta. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava aos nossos pais pelos profetas. Mas hoje Ele fala através do Filho, Jesus. A lei e os profetas profetizaram até João. Esse João é o João Batista.
Desse tempo, ou seja, agora, né? Depois de João Batista, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Palavras do reino de Deus. Palavras para você entrar no reino de Deus. Palavras reveladas do reino de Deus. Para quê? E todos tentam forçar a sua entrada nele. Então não é fácil, tem que se esforçar, irmãos. Tem que se esforçar. Vou falar para você, da mesma maneira que você se esforça para ganhar o seu dinheiro, você tem que se esforçar muito mais para buscar o reino de Deus. Se você está se preocupando com muita coisa deste mundo, irmão, você nunca vai conseguir entrar no reino de Deus. Você tem que mudar. Pastor, mas eu não consigo ficar, porque você está na carne. E quando Deus revela, revela no espírito, não revela para a sua carne. Você está vivendo neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois desse mundo. Qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Você continua negando, você continua fazendo do jeito que você quer, você anda com Deus do jeito que você acha, você não se preocupa. Olha só agora, estou terminando. Buscar o reino de Deus. Amém? O que é um reino? Reino, todo reino tem o quem? Tem quem, irmãos, no reino? Rei. Quem que cuida do reino? O que é o rei lá? O que ele lá? O que ele é lá? Autoridade. Não existe tal autoridade maior. Presta atenção agora. A Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a todas as autoridades. Se você não se sujeita à autoridade do seu marido na sua casa, você nunca vai entrar no reino de Deus. Se você não se sujeita à autoridade do seu patrão, do seu gerente, você nunca vai entrar no reino de Deus. Se você não está debaixo da autoridade dos nossos governantes, você nunca. Não importa quem esteja ocupando o cargo, mas aquele cargo de autoridade, você nunca vai conseguir entrar no reino de Deus. Pastor, se você não é debaixo da autoridade do seu pastor espiritual falando, você nunca vai entrar no reino de Deus. Por isso que muitos sofrem lá atrás, lá fora. É só se levantar contra uma autoridade, seja ela qual for, vai levar. Quem gosta de fazer picadinho de pastor vai levar, não de mim. O diabo sabe, conhece a Bíblia. Buscar o reino de Deus é buscar em primeiro lugar ser submisso a essa autoridade chamada Deus. E se ele é Deus, ele tem a sua palavra. Palavra de aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Buscar em primeiro lugar é ser dominado pelo reino de Deus, pela palavra do soberano na sua vida. Se você não está debaixo da autoridade de Deus, se você não está debaixo da autoridade nenhuma aqui da terra, você nunca vai conseguir ter a palavra revelada, a chave que entra. Vão te enganar. Você pode ter, eles vão mostrar uma outra chave para você, uma rosa, um copo com água, você vai acreditar, você pode até ter certeza das coisas que vai acontecer, mas você nunca vai conhecer Jesus, porque aquilo lá foi substituída pela palavra revelada que é Jesus no seu coração. Está dando para entender como a religião faz? A religião faz uma imagem e você se prostra. Por isso que o Senhor diz, não fará para ti imagem que há no céu, na terra, debaixo dela, não se prostrará diante dela e não prestará culto a ela. Não adianta você pegar uma imagem, acreditar. Você pode até ter a fé, pode até receber, mas você nunca conseguiu receber pelo reino de Deus. Você recebeu somente pela religião que foi implantada aqui na terra. Deu para entender? É por isso que a mulher de fluxo de sangue conseguiu só tocar nas vestes de Jesus, conseguiu. Mas Jesus falou, quem eu curei? Quem eu curei? Eu não conheço quem eu curei. Depois ela foi, se prostrou e Jesus conheceu ela. Então, o reino de Deus, domínio do governo soberano, poder régio, domínio dele sobre a sua vida. Quem que domina a sua vida? Deus ou dinheiro? Ou trabalho? Para de trabalhar que nem lascado, filho. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Vai viver com a tua família. Vai voar. Pega avião. Vai para a praia. Para de trabalhar. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Para de trabalhar. Sai desse emprego. Não, pastor, mas eu não vou ganhar esse dinheiro. O Senhor diz, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus já conhece a tua conta. Deus já sabe quanto você deve. E pare de fazer conta sem ter necessidade. Deus supre as suas necessidades, não as suas vaidades. Justiça. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha
justiça. O que é justiça? Justiça no reino de Deus. Experimentar a vida abundante. Quando o juiz, Deus não é juiz? Quando o juiz faz justiça, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a lei dele, e vai fazer justiça. A lei vai ser cumprida, doa quem doer. O salário do pecado é a morte, o salário da obediência é as bênçãos e acabou. Amém? Buscar o meu reino é ser justo, estar de acordo, submisso a todas as autoridades, relacionamento correto com as autoridades. Você tem que estar corretíssimo com as autoridades. Deus não revela, a Bíblia diz, irmãos, está lá em João capítulo 9, Deus não ouve a pecador. Quem está no pecado não adianta. A Bíblia diz que a iniquidade afasta as pessoas de Deus. Está dando para entender? Como que se Deus não ouve a pecador, como que ele vai revelar alguma coisa para você que está no pecado? Para terminar, buscar o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Todas as coisas, irmãos. Último versículo, não vou pregar, você só vai ler. Mateus 5. Não preciso nem pregar ele, que só de você ler você vai entender. Mateus 5, versículo 6. Amém? Certo? Vamos ler juntos? Bem-aventurado os que têm fome e sede pois serão satisfeitos. Eu vou lá na outra tradução. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem sede da justiça de Deus? Você tem sede de estar submisso a todas as autoridades que Deus constituiu? Você tem esse temor? Ter sede é ter temor, ter respeito. Mulher, você respeita o teu marido? Você é submisso a ela? Ele é autoridade na sua casa? E você, marido, você tem assumido o seu cargo de autoridade? Não? Você é Acabe? Você é Jezabel? Porque a mulher que não se submete ao marido, ela é Jezabel. Porque ela está tentando buscar a autoridade do marido. Você, marido, você paga os teus impostos? Você rouba no imposto de renda? Você está sujeito a todas as autoridades? A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades do nosso país, sim ou não? Pastor, mas a nossa roupa... Mama, ele mandou amar os inimigos. E aí? Tem como a gente escapar, irmão? Não tem. Você está disposto a fazer isso? Eu não. Então você não vai receber a palavra revelada. Não tem chave para você. Porque você não está sujeito à palavra do Senhor, à autoridade de Deus na sua vida. Você não consegue entrar no reino de Deus, porque você não consegue ouvir a Deus falar com você. Aí o diabo sabe disso, que você precisa ouvir a palavra revelada. Aí eles arrumam esses profetas aí de Araque, né? Deus está mandando dizer que Deus se mostra, irmã, tua RG é tal, a calcinha dessa cor que você está usando, a cueca dessa cor, e não sei o que lá. Não é, irmã? É verdade. Como que ele sabe? O diabo sabe tudo. Você estava trocando, ele viu. Ele falou o teu CPF, o diabo viu você lá no Antunes. Você está na promoção? Qual que é o teu CPF? Ele ouviu, ele sabe tudo de você, filho. Desde o dia que você nasceu, ele está ao seu derredor, bramando como um leão para poder te tragar. Para de ser besta e cair nisso. Você precisa ouvir Deus falar com você. Deus falar com você. Quando Deus fala com você, você abre. Você pode ligar e desligar o que você quiser. Câncer, vai embora agora. Acabou. Miséria, vai embora agora. Acabou. Marido, vem agora para a igreja. Hoje. Está na igreja hoje. Porque você tem uma autoridade. Sabe por quê, irmãos? Porque nesta hora, não é mais você que está falando. Nesta hora, é o próprio Deus falando através de você. Aí sim, o nome de Jesus funciona. Em nome de Jesus! Pronto. O diabo já. Porque se ele falou para você falar, se Deus mandou você falar, não, meu filho, pode falar, que vai acontecer. Eu velo para que a minha palavra, Deus fala, eu velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Toda palavra que sair da minha boca, Deus fala, não voltará para mim vazia. Antes, ela irá se cumprir para aquilo que a designei. Se você ouviu Deus falar com você, você tem a chave para entrar no reino. Porque essa palavra te dá certeza das coisas que se... Quando você não tem a palavra, você fica o quê? Fica o quê, irmão? Preocupado.
Se você tem preocupação com alguma coisa, você está sem fé. Jesus fala, homens de pequena fé. Mas se você tem a palavra de Deus, você está sossegado. Você está cantando a música, tô nem aí, vai acontecer e vai acontecer. Então a culpa, irmão, dos seus problemas é porque você se esforça muito pouco para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, você está priorizando tantas coisas mais importantes que você acha nessa terra, por isso você não consegue ouvir Deus. A preocupação não te deixa ouvir Deus. Quanto tempo você passa ouvindo, lendo, buscando, orando? Não adianta ficar orando, irmão. Tem gente que orando, mas não busca a palavra, não tem entendimento da palavra, não busca a revelação da palavra. Deus não fala com você, não adiantou a sua oração. É oração vazia. A oração forte é aquela que você fala com entendimento, porque você recebeu a palavra de Deus. É essa que funciona, é essa que vai funcionar. A Bíblia diz, não é por muito falar que você será ouvido. O que o fariseu disse? Basta uma palavra que o Senhor disser, meu servo estará curado. Amém? Basta uma palavra que Deus disser a você. Você pode ligar o que você quiser na tua vida e vai acontecer. Glória a Deus! Você é crente ou você é um religioso? Aplauda ao Senhor Jesus. Lembre-se, Deus já sabe de tudo que você está precisando. E Ele só está dizendo hoje para você. Não estou eu dizendo, não é o pastor. É a revelação da palavra de hoje. Vocês estão se preocupando muito com as coisas deste mundo. E vocês não estão se esforçando como vocês se esforçam. Buscar a mim. Da mesma forma que vocês se esforçam no mundo, vocês não se esforçam para me buscar, para me compreender, para me ouvir. É por isso que vocês não recebem a palavra-chave, a palavra revelada, a palavra que realmente vai mudar a sua vida. Porque quando eu lhe der esta palavra revelada no seu coração, você não mais vai se preocupar, porque essa palavra vai gerar fé, e a fé é certeza das coisas que se esperam. E se você tem certeza de algo que você vai receber, você não vai se preocupar mais. Você não vai mais passar noite de sono. Você não vai ter dúvidas, você não vai ficar mais com medo, porque você tem certeza que aquilo vai acontecer. Por isso o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça. E tudo aquilo que vocês necessitarem, lhe será acrescentado. Você acha que essa preocupação, esses trabalhos, essas vontades, esses desejos de guardar o dinheiro, esse desejo de ter o dinheiro, isso está sendo o seu Deus. Você pode até comprar tudo o que você quiser, mas saiba que eu estou dizendo hoje, que você nunca irá me conhecer. Você nunca entrará no meu reino, porque você não conhece a minha palavra revelada no seu coração. A minha palavra é vida. A minha palavra traz vida e vida com abundância. E você não vive vida abundante. Você nem desfruta daquilo que você tem. Você é triste por dentro. Você não tem alegria. Sabe por que você não tem alegria? Porque se preocupa com as coisas deste mundo. E uma pessoa que tem a confiança das coisas que se esperam, ela não vive preocupada com nada. O Senhor diz, não se preocupei, não fiquei ansioso com coisa alguma. E se você está ansioso, você não consegue viver uma vida feliz. Se você se preocupa, você não consegue ser feliz. Você não consegue viver esta vida. E o Senhor lhe deu uma vida e vida com abundância. Mas você sabe quem vai desfrutar da vida abundante? Aqueles que têm a palavra revelada do Senhor. Porque esta palavra lhe dá confiança, lhes dá certeza das coisas que se esperam. Então eles não vão perder tempo de ficar se preocupando. Eles vão desfrutar com alegria, porque sabe de tudo que vai receber. Essa é a palavra revelada desta noite. E quem crê, quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus.